Olá, o Extra recebe a partir de hoje os pré-candidatos a prefeito de Tubarão e uma série especial do projeto Eleições 2020. Hoje, nosso convidado é o candidato ao pré-candidato do PT, José Fontoura Dutra Júnior. Fontoura, seja bem-vindo. A entrevista terá mais ou menos 20 minutos de duração e para nós começarmos, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso usuário. Primeiramente, boa noite, Alexandre, boa noite, telespectadores. Realmente, como foi dito, eu sou pré-candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, à Prefeitura de Tubarão. Meu nome, como já foi dito, José Fontoura Dutra Júnior, muito mais conhecido como Fontoura. Alguns, como o prefeito Olávio, gostam de me chamar de Biotônico Fontoura, né? Se isso der força, tudo bem. Mas eu sou engenheiro, né? Sou mineiro, vim para Tubarão em 79 e trabalhei na Eletrosul, vim para trabalhar na Eletrosul, trabalhei na Eletrosul, me aposentei na Tractebel Energia, né? Tenho uma militância política, eu entrei no partido em 1988 e estou até hoje. Como PT, como militante do Partido dos Trabalhadores, fui candidato a vice-prefeito por duas ocasiões em Tubarão. Uma em 92, outra em 2004, fui candidato a vereador, tive uma militância sindical muito grande, tive a oportunidade de exercer a atividade de professor durante vários anos no SEDUP, né? Então eu tenho uma militância legal, sou cidadão tubaronense diplomado, né, que me deu muita honra, e fui indicado, outra coisa que me deu muito orgulho, não por um militante, não por um vereador do Partido dos Trabalhadores, pelo Jair Cascais, nosso presidente da Câmara, né? O que mostra mais ou menos a minha relação com a política, com os políticos, com a sociedade tubaronense. E esse é o Zé Fontoura, né, pré-candidato do PT. O que levou a aceitar o desafio de ser pré-candidato a prefeito? Essa foi uma novidade, uma coisa que realmente eu não esperava. Essa militância, né, tudo isso, toda a minha relação interna, contribuiu para esse momento. Quando o Olávio desistiu de ser candidato, quer dizer, não quis mais ser candidato, não vem ao caso as razões, são razões pessoais, que nós respeitamos totalmente, o partido saiu em busca de alguém que pudesse ter esse perfil, que pudesse ter um perfil que agregasse, um perfil que levasse a mensagem do Partido dos Trabalhadores, um perfil que pudesse dar continuidade naquele trabalho que nós fizemos enquanto gestão municipal, e por uma indicação no diretório e na executiva, na qual eu não estava presente, porque eu não faço parte nem do diretório nem da executiva, resolveram ir atrás do meu nome. Isso me deu um orgulho, assim, uma satisfação muito grande, apesar de não estar esperando. Estou num momento muito tranquilo de minha vida, num momento bom, num momento, na verdade, extremamente proativo. Eu achei que era hora de enfrentar esse desafio e levar, na verdade, o nosso programa para frente. Você acha que ser o nome mais desconhecido entre os cinco, até por ter entrado por último no jogo político, é um problema? Já pensou em uma forma de ultrapassar essa barreira? Bom, problema sempre em termos de conhecimento. Não entendo tão desconhecido assim, já fui mais desconhecido, mas no governo Olávio eu tive a oportunidade de fazer parte daquela gestão. Eu fui coordenador da COSIP durante mais de 2 anos, com alguns trabalhos muito interessantes e um trabalho com a sociedade muito de perto, muito dinâmico. Também tive a oportunidade de ser o liquidante da Codretu e administrar o cemitério de Tubarão, também por 2 anos, que também me deu um conhecimento muito grande e muito amplo. Evidentemente que ser candidato, quanto mais conhecido, quanto mais participativo na sociedade, melhor. Isso requer que você tenha menos trabalho para poder convencer parte da sociedade de quem é você e de sua capacidade e de suas propostas para governar o município. Mas não me assusta. Não me assusta, eu sempre tive uma história de muita luta, né? Eu acho que a gente consegue trabalhar com o eleitor, consegue trabalhar, na verdade, com o tubaronense de uma forma muito honesta, muito tranquila, e tenho certeza que chegaremos em iguais condições. Tubarão é conhecida por ser uma cidade escura. Desde antes do governo Olávio, você mesmo disse que foi coordenador da COSIP. Você fez alguma coisa para reverter, para melhorar essa situação? Com certeza eu fiz muito. Eu lembro de uma entrevista que eu dei num
num órgão de imprensa, não seguidor do PT, muito pelo contrário, muito crítico ao Partido dos Trabalhadores e à gestão do Olávio. E eu lembro que a entrevista começou assim, com o repórter me perguntando: Fontoura, que revolução é essa que você está fazendo na iluminação de Tubarão? Né? Isso é muito interessante, porque realmente fizemos uma revolução. Mas a iluminação de Tubarão é horrorosa. Né? Você colocou com muita propriedade e eu assino embaixo. Como eu brinquei com você antes do programa, a iluminação do Ercílio Luz, que era muito ruim, agora está só ruim, é mais ou menos como o Tubarão. Tubarão também tinha uma iluminação péssima. Nós melhoramos muita coisa. Conseguimos fazer muito com muito pouco. Nós fizemos um projeto, inclusive, de substituir a iluminação total de Tubarão por iluminação a LED. Né? Gastaríamos em torno aí de uns 32 milhões de reais naquela oportunidade. Tentamos viabilizar esse dinheiro através de empréstimos do BNDES, através de uma série de circunstâncias. A dificuldade foi grande, né? Não era uma coisa simples. O projeto está pronto, né? E vamos buscar, porque é uma economia para a cidade muito grande. Você pode fazer, na verdade, mudar a iluminação, deixar boa, com muito menos recursos. Mas o custo dessa iluminação, ele é caro. Né? Mas fizemos alguns trabalhos muito marcantes. Se você se lembrar bem, a Praça de Oficinas, né, tinha uma iluminação horrorosa, a iluminação hoje está muito boa. O Parque Linear, fizemos uma iluminação ímpar no Parque Linear, com um custo muito baixo. E esse projeto que nós fizemos nessas iluminações, né, esse modelo de iluminação, foi inclusive usado por essa gestão. Eu deixei projetos prontos para essa iluminação e várias praças em Tubarão foram iluminadas com essa metodologia, com esse tipo de projeto. Os nossos viadutos, embaixo do viaduto que não tinha iluminação nenhuma, estão basicamente todos iluminados, todos os projetos que eu fiz a custo zero para a prefeitura. Né? Então, como que foi o projeto a custo zero? Como foi possível? Eu fiz. Ok. Eu, como coordenador do COSIP, fiz esses projetos. Mesmo depois no cemitério, eu continuei fazendo projetos. É uma área que eu conheço bem, e eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, na verdade, é isso. Não tem de explorar, não. Eu posso fazer, sei fazer, vamos contribuir. Se você pegar, por exemplo, aqui mesmo na Rua São José, perto do Seja, o que eu fiz ali de melhorar a iluminação na frente da escola, eu fiz quase todas as escolas de Tubarão, de colocar uma iluminação. Não dava para iluminar a rua inteira, mas pelo menos ao redor das escolas, por uma questão de segurança, nós fizemos. Eu brincava com aquele mesmo repórter, viu, Alexandre? No final do programa eu falava o seguinte: olha, no final do governo Olávio, Paris vai ser a segunda cidade mais bem iluminada do mundo. Não deu para ser. Ele até me cobrou isso outro dia. Eu falei: não, mas não está falando de Tubarão, está falando de Dubai. Aquela questão toda. Mas a ideia era essa, e dá para fazer muita coisa. Agora, não é no estalar dos dedos e não é barato, é caro. Mas você pode fazer muito com muito pouco dinheiro. Falando em valores, logo no início da gestão do governo do Juarez, teve um aumento significativo na taxa da COSIP para os tubaronenses. Você concorda com esse aumento? O que você acha disso? Deixa eu falar, aí eu tenho de abrir um parênteses. Quando eu entrei, a COSIP, que é a contribuição, estava irregular, totalmente irregular. Fizeram uma coisa na Câmara doida, uma coisa, aliás, ilegal, que nós denunciamos e acionamos, e trabalhamos durante mais de um ano para poder aprovar uma forma de cobrança de taxa que fosse mais justa. Eu sempre achei a taxa, né, de iluminação pública uma taxa injusta. Isto é, quem consome mais acaba pagando menos percentualmente. Eu acho isso terrivelmente injusto. Fizemos um projeto onde modificávamos isso. Eu tive a oportunidade de discutir na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com o Caio Toscaschi, que era vereador na oportunidade, era o Matusa e era o Edson Firmino. E quando eu apresentei o projeto e apresentei o que nós queríamos, o que pensávamos, iria aumentar a arrecadação em questão de 5%, no máximo 10%, e tornar a taxa mais justa, o Caio me falou o seguinte: Fontoura, poxa, mas você não quer aumentar a arrecadação? Eu falei: não é questão de querer aumentar a arrecadação. É uma questão se queremos ou se devemos aumentar imposto.
Eu não trabalho com aumentar imposto. Claro que todo mundo quer dinheiro. Claro que eu, como administrador do COSIP, queria uma arrecadação maior. Quanto maior a arrecadação, mais você pode fazer. Mas quem é que paga isso? Né? E eu tenho consciência que nós podemos fazer muita coisa com aquilo, e fizemos isso. Né? Houve um aumento, também caiu no meu bolso da mesma forma que os outros. Espero que eles tenham transformado esse aumento de contribuição em melhorias. Não tenho visto muito essas melhorias, mas espero que seja esse o intuito, né? Mas, a princípio, eu sou contra aumento de qualquer imposto. A gestão do governo Olávio, do governo do seu partido, do PT, ela foi rejeitada pela população, tanto é que o Olávio, na busca da reeleição, ficou em terceiro lugar na eleição de 2016. A que você atribui isso e o que você faria de diferente dessa gestão do Olávio? Essa é uma pergunta muito oportuna, né? E já fizemos inúmeras discussões a respeito disso. Nós não podemos perder de vista que nós vivenciávamos naquela oportunidade um momento político único, uma demonização do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, como nunca se viu na história desse país. Perseguição ao companheiro Lula, à companheira Dilma, tudo isso que aconteceu não é o caso da nossa entrevista e não vou entrar nessa questão. Mas isso ajudou, por demais, o processo eleitoral. Isso foi um fato significativo no processo eleitoral. Num governo que saiu sem nenhuma mancha, um governo que saiu sem nenhuma crítica do ponto de vista de honestidade e transparência, que era 10 em transparência, isso foi um problema. O que, na minha opinião, foi marcante para a gente, na verdade, não continuar, ou, no mínimo, ter tido uma votação mais expressiva, que já foi expressiva no meu ponto de vista, pela conjuntura, foi um dos erros que nós tivemos naquela gestão, que é divulgação. Nós fizemos muita coisa, mais de 220 obras, fizemos, na verdade, unidades básicas de saúde, UPA, arrumamos a arena, fizemos muita coisa. O nosso governo é muito rico. Se pegar, na verdade, isso numa campanha, evidentemente, vamos poder trabalhar isso bem. Mas divulgamos muito mal. Nós tivemos uma relação com a imprensa mal, não de brigar com ninguém, mas, por exemplo, nós fizemos uma redução de orçamento de 7,5 milhões para 1,5 milhão com relação aos gastos com a imprensa. Nos possibilitou fazer muitas obras? Óbvio, mas deixamos de fazer a divulgação do que nós fizemos. Então, nós fizemos e não divulgamos. Para a população, nós não fizemos. Por quê? Porque cada coisa que você faz, e como eu disse, já fizemos muito, isso qualquer governo, o que eu estou falando não é governo do PT, de qualquer governo. Para cada situação que você faça, obra ou uma forma de governar, qualquer coisa que você faça, vai ter 10 que você não vai fazer. Não vai porque não tem jeito de fazer. Não tem verba, não tem como você fazer. O orçamento da prefeitura não permite isso. E naquela oportunidade, no nosso governo, em vez de nós conseguirmos mostrar aquela que a gente fez, era mostrado as 10 que nós não fizemos. Eu não vou falar em erros, porque erros não tem como você não cometer, sejam internos, sejam externos, que é um outro problema sério. Fazer reengenharia num governo municipal é um trem complicado. E nós entramos no governo para fazer uma reengenharia, para mudar. A nossa proposta não era ser igual a nada, era ser diferente. É muito difícil internamente, as resistências são muito grandes. Externamente também, sair daquele estado quo. Então você tem uma série de circunstâncias, mas as duas mais significativas, do meu ponto de vista, são essas duas. Você falou sobre o relacionamento com a imprensa, de quem que era a culpa? Porque o secretário de governo era um jornalista. A culpa foi do governo como um todo, em termos de orçamento, de priorizar. Foi um erro político muito grande, tá certo? Que nós demos conta disso. Como eu te disse, teve vantagem. Qual vantagem? Ué, de 7,5 milhões de reais para 1,5, eu tive 6 milhões de reais para me fazer em obra. Isso é uma vantagem fantástica. Então, tecnicamente, em termos de governo, foi excelente. Nós fizemos e não mostramos. O que é preferível? Não fazer e mostrar o quê? Você não vai mostrar nada. Fazer e não mostrar nada? Não, você tem um meio termo. Você pode fazer e pode mostrar, né? E isso você vai aprendendo. Isso é um processo de aprendizado. Foi nossa primeira gestão, né? E aprendemos com isso. Perdeu, mas perdeu a eleição. Isso não é o importante.
O importante é que você aprendeu enquanto gestão, perder ou ganhar passa a ser uma opção do povo. O ex-prefeito Olávio era terminantemente contra coligações. É a sua opinião também? Eu não estou tão radical quanto o Olávio nesse ponto. E olha que eu estou falando do Olávio radical. Sim. Parece um paradoxo muito grande, né? Mas nesse momento eu sou contra. Por que eu sou contra coligações? Coligações, se não tiverem um viés ideológico muito forte, é muito preocupante. Eu vou falar de cadeira isso porque eu pude acompanhar no governo do Juarez, no começo do governo do Juarez, eu ainda estava na Coldetu, né? E acompanhei muito isso, pessoas falavam, conversavam comigo, foi um pega para capar que parecia que não ia nem começar o governo, tamanho o número de brigas que tinha, pela quantidade de partidos envolvidos na coligação, que cada um quer o seu quinhão. Você faz a eleição e depois vem a conta. Isso é inevitável. Você acaba inchando a máquina pública, também é uma coisa inevitável, né? E além de contar que durante a administração, os choques de visão de governo, os choques de processo ideológico, porque são muito grandes. Sem contar que no meio da administração, esses partidos que hoje estão coligados, vira e mexe, eles se rompem, seja a nível estadual, seja a nível federal, de alguma forma. Então fica muito complicado você trabalhar isso. Então, por essa razão, né, nós preferimos trabalhar sozinho. Preferimos ter essa liberdade de ação, liberdade inclusive de convidar pessoas que sejam ligadas a outros partidos para poder trabalhar. Eu fiz isso na COSIP. Eu não tinha nenhuma colaboradora minha na COSIP que fosse do PT. Muito pelo contrário, era irmã do Chumbinho, vereador, que era de outro partido, era a Adriana Porto, que era de outro partido e faz campanha claramente, né? Era a Raquel Nicoladelli, que também era de outro partido, e fizemos um trabalho fantástico. Eu não tenho esse tipo de problema de trabalhar. Ninguém imagina que o PT ganhando vai trabalhar só com as pessoas do PT. Nessa linha, um dos problemas da governabilidade do governo Olávio, da gestão Olávio, foi a não ter a maioria na Câmara de Vereadores. Pelo contrário, vocês tinham 3 vereadores na Câmara de Vereadores na gestão Olávio. Como que você consegue visualizar uma conversa com o Legislativo para conseguir governar? Não, você colocou num ponto bem interessante. Seria ideal para qualquer governante ter maioria na Câmara, sem ter de fazer conchavo com ninguém. Sem ter tomar lá da cá, seria o ideal, tá certo? Esse cenário ideal não é tão simples. Temos certeza que se nós chegarmos ao governo municipal, nós não teremos maioria na Câmara. Não vamos criar ilusão, né? Isso com certeza não tem. Agora você tem de ser honesto. Aí entra a política. Tem uma discussão muito grande se um governo deve ser técnico ou político, né? Eu sempre brinco, tem de ser técnico e político. Essa é uma arte política de você governar sem a maioria, né? Isso é uma arte política fantástica. E todos esses vereadores representam uma parcela muito grande da sociedade. E é obrigação do governante trabalhar bem com isso. Não vou ser governo do PT, eu vou ser governo de Tubarão. Seja honesto, seja sério, trate as pessoas com o devido respeito que têm, eles tiveram voto, eles representam uma parcela muito grande da sociedade, né? E desta forma não tem como dar errado. Vai ter reveses, você vai ter votações contrárias, você vai ter votações políticas, faz parte do jogo político. O governo Olávio tinha uma certa dificuldade em tratar, principalmente com os servidores da Guarda Municipal. Qual é a sua opinião sobre a Guarda Municipal de Tubarão? Olha, foi um momento muito tenso no governo Olávio. Eu acompanhei de perto porque, num determinado momento, nós tínhamos 4 secretarias trabalhando junto, que era ali onde hoje é, Forte, né? E a Guarda Municipal ficava na minha frente. Eu tinha a minha sala, a COSIP estava ali e a Guarda Municipal na frente. Tivemos sempre uma relação muito boa, muito honesta, e eu, curiosamente, né, e coincidentemente, eu era quase que um apaziguador entre as partes. A Guarda Municipal sempre teve uma questão muito séria, nunca foi uma discussão muito simples, principalmente na oportunidade de armar a Guarda Municipal ou não armar, sempre criou uma questão muito grande.
E ali, então, necessita uma habilidade política muito grande, não é simples. Há pensamentos, às vezes, antagônicos nessa questão e você tem de esquecer, às vezes, as questões pessoais e visar realmente o bem comum. Ver o que as pessoas pensam com relação a isso, onde podemos melhorar a intervenção da Guarda Municipal, onde não devemos entrar em choque com a Polícia Militar. Não é uma coisa simples, porque a Guarda Municipal nasceu com uma ideia de cuidar do patrimônio do município e, ao longo do tempo, ela foi migrando para ser vamos dizer assim, uma espécie de polícia militar. Isso cria um problema na cabeça das pessoas, isso cria um problema de identidade, inclusive para a própria Guarda Municipal. Eu, em hipótese alguma, passaria por minha cabeça você acabar com a Guarda Municipal. Nós temos um quadro que chama-se O que você acha de? Eu vou citar alguns nomes, eu gostaria que você discorresse sobre essas pessoas, a sua opinião. O que você acha do presidente Jair Bolsonaro? Posso passar? Porque eu tenho respeito muito grande ao telespectador, às pessoas, e eu posso dizer o seguinte, um ano não sei o quê, não fez exatamente nada. O que fez, nós discordamos. Aliás, é uma das posições contrárias nossa com essa questão, essa união democrática para tirar o Bolsonaro, porque ninguém fala em desfazer o que ele fez, tirar o direito do trabalhador, mexer na Previdência. Ninguém trabalha com isso. O trabalho sujo ele já fez, tá certo? Está tudo direitinho. Agora querem tirar ele para colocar, na verdade, o que interessa na questão. Depois do golpe da Dilma não teve nada que você tirasse de proveito. Nada. E o Jair Bolsonaro, eu desafio muitas pessoas o seguinte, o que ele fez, uma coisinha de útil que nós podemos discutir, que a pessoa acha que fez de útil, para que a gente possa discutir. Eu não consigo tirar nada. Né? É muito difícil para mim travar opinião sobre a figura, porque é uma figura patética, é um governante horroroso, não é certo? E para mim mostra hoje ser um genocida, que o que ele tem feito, na verdade, na saúde, com essa pandemia que está deixando o cabelinho da gente em pé, que não sabemos como é que nós vamos, onde é que vamos, como é que nós vamos governar, como é que se vai fazer, você não tem ideia do que isso vem, né? E parece que nós estamos brincando. É muito difícil falar disso. Viu? 0 seria uma nota muito grande para ele. Você falou sobre o coronavírus, então eu vou citar a segunda pessoa e aí gostaria que você fizesse um comparativo no trato com o combate ao coronavírus do Bolsonaro e dessa pessoa que é o governador Carlos Moisés da Silva. Olha, o Moisés sofre muita pressão. Eu acho que Santa Catarina tratou o coronavírus com uma certa responsabilidade. Eu não posso falar nada em contrário. Assim como o governo Juarez, né? Tanto que nós temos um quadro relativamente estabilizado. Eu sei que não é fácil para o governador tomar algumas medidas, porque as pressões são muito fortes. Você tem que ter muita coragem para fazer um confinamento, para fazer um lockdown. Né? Não é fácil. A pressão econômica ela é muito cruel. Né? Eu talvez fosse mais enfático, talvez fosse mais decisivo, né? Nessa questão do que o Moisés. Mas eu acho que, de certa forma, tratou. Ele ficou muito no meio termo do genocida e de outros governadores. Desculpa eu tratar assim, mas eu não consigo falar o nome. Terceira pessoa, o que você acha do ex-ministro Sérgio Moro? Desculpe eu estar sorrindo, porque eu poderia fazer assim, similar ao Bolsonaro, não, nem tanto. Ele, pelo menos, é mais inteligente. Mas, para mim, é uma pessoa asquerosa. O que você acha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? O Lula, para mim, é fantástico, desde a questão do movimento sindical, melhor presidente que esse país já teve, com um governo nunca antes igualável, né? E que nós vamos sentir saudade do Lula durante muitos anos se ele não voltar a essa questão política. Muitos anos. Nós não tivemos nada parecido. E até hoje as pessoas que demonizaram o Partido dos Trabalhadores, que demonizaram a questão do Lula,
ainda não sabem o porquê e não conseguiram nada e nenhum aspecto da vida social ou econômica, alguma melhoria na sua vida depois dos governos do Lula e de Dilma. Nenhum, a não ser os mais ricos, que continuaram cada vez mais ricos, né? Fora isso, não. Então eu só posso ter um orgulho e para mim é o exemplo a ser seguido. Você acha injusta a condenação e a prisão do Lula, então? Eu até hoje eu não vi o motivo. Os motivos colocados, na verdade, sem nenhuma prova, zero de prova. Se você fizer uma pergunta para 90% das pessoas que são favoráveis à condenação do Lula e demonizam o Lula e acham que o Lula é corrupto, não sabe o que ele fez. E 100% não aponta uma prova. Então, claro que é injusto. E, por fim, nesse quadro, o que você acha do vereador Paulo Henrique Lúcio? Paulão, companheiro extraordinário. É muito constrangedor até falar dos companheiros do partido, né? Constrangedor. O Paulão é um companheiro militante na educação durante vários anos, né? E foi colocado agora na Câmara de Vereador como nosso único representante. É uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Mas ele tem levado isso com muita habilidade, conversando bastante com os outros vereadores, sempre respeitando a posição dos vereadores, não deixando de colocar a sua posição, muito aberto à conversa, né, entre a gente. Converso muito com ele, é meu vizinho, né, lá em Oficinas, moramos basicamente do lado um do outro. E agora, por fim, o nosso quadro, eu vou ler os nomes dos seus adversários nessa eleição. E eu gostaria que você fizesse um elogio para cada um. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar com Marcos Brunato, do PSDB. Aliás, antes de colocar, que fique claro, que eu conhecia realmente, que tinha uma relação só com o Juarez, né? Os outros, o Marcos, eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do Marcos, né, as ideias dele colocadas, me parece uma pessoa centrada, né, um jovem, né, advogado, e eu sempre digo o seguinte, tem de dar valor às pessoas por colocar o nome a ser pré-candidato, de tentar alçar, seja por que razão for, ser o gestor da nossa cidade, porque todas as pessoas têm valores, independente do pensamento político, né? Nós sermos oposição, sermos contrários, tem valor. Me pareceu uma pessoa bem centrada. Cristiano Ferreira, do MDB. Cristiano foi outro também, eu tive a oportunidade de ver ele no programa de TV, né? Me pareceu ideias boas, fiquei até constrangido pelo Cristiano, porque o entrevistador não deixava basicamente ele falar, eu acho isso constrangedor numa entrevista. Tive a oportunidade, não o conhecia, mas eu mandei uma mensagem para ele externando essa minha posição. Ele até mandou de volta agradecendo, muito respeitosamente, né? E me parece que tem muito a contribuir também com a nossa cidade. Juarez Ponticelli. Juarez é um amigo. Temos oposições políticas sérias. Juarez eu conheci no SEDUP, ele era secretário do Zé Santos, né? Eu era professor, na verdade lá, um professor assim, ping-pong, porque eu sou engenheiro, trabalhava na Tractebel, e sempre que o SEDUP precisava de alguém, de algum profissional para dar aula em qualquer área elétrica, né? A Eliane Falquini, o Zé Santos, os Juarez me ligavam para eu poder ir lá fazer. E eu sempre tive esse prazer de trabalhar. Então eu conheci o Juarez ali, batalhador, conhecedor de cooperativa, como poucas pessoas eu vi, né? Aproveitou o momento político, fez uma carreira política brilhante. Temos divergências profundas do ponto de vista político, mas de um respeito muito grande enquanto pessoa. O Jó Krieger, do PSC. Não conheço, não posso falar que eu tenho boas relações, boas impressões do Jó, porque uma das poucas coisas que eu vi do Jó é que ele é o candidato do Bolsonaro. E isso, para mim, não é uma coisa que qualifique ninguém dentro disso que eu expus. Não quer dizer que não seja uma boa pessoa, não conheço, não posso falar nada da pessoa. Politicamente, com certeza, eu não posso falar nada de positivo. Luciano Menezes, do PSL. É um empresário, também não conheço pessoalmente, é um empresário e me parece tentar levar para a Câmara, para a Prefeitura, uma gestão mais técnica, o que eu, de certa forma, discordo, acho que tem que ter um meio termo, tem de ser política e tem de ser técnica,
Mas não posso falar muito do Luciano, mas tudo que eu pude ver do Luciano. Parece ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem condições de postular esse cargo. E para terminar, eu gostaria que você fizesse um elogio para o Fontoura. Fontoura. Esse é mais constrangedor. Mas eu gosto muito do Fontoura, viu? Gosto. Eu acho que o Fontoura tem uma visão muito positiva de mundo, tem uma visão muito positiva de sociedade, do social, tem uma visão muito positiva das relações. Ele é um crítico, ele é uma pessoa que não aceita o racismo, tem uma dificuldade muito grande com a homofobia, tem uma dificuldade terrível contra o fascismo, né? Mas tem uma relação e uma capacidade de escutar, uma capacidade de absorver ideias, né, muito grande. Não tenho inimigos. Então, isso mostra que a minha relação com a sociedade como um todo, ela é boa, isso é positivo. Eu gosto disso no Fontoura. Fontoura é uma pessoa alegre, né? Percebi. Fontoura, na verdade, dificilmente você vai ver o Fontoura triste. Eu não gosto de ver o Fontoura triste ou amargurado. Eu não gosto de me olhar no espelho nessas condições, né? E eu acho o Fontoura uma pessoa bem interessante, de fácil convívio, né? A minha esposa também gosta, viu? Eu acredito. Fontoura, obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma grata surpresa conhecê-lo. Vi que estamos hoje acompanhados de uma pessoa bem-humorada, muito simpática. Olha, eu tenho a agradecer essa oportunidade. Como nós falamos na chamada, a oportunidade como essa não se perde. Ainda mais num programa, numa entrevista tão deliciosa, tão gostosa, tão solta, né? Tão leve quanto essa. Me sinto muito honrado. Espero reencontrá-lo no nosso projeto de eleições 2020 algumas vezes ainda. Se Deus quiser. Obrigado, esse foi o Fontoura, pré-candidato pelo PT nas eleições 2020. A gente agradece a sua audiência e voltamos a qualquer momento com mais um entrevistado no Extra.sc. Até lá!